Hoje é dia 7 de julho de 2026. Bélgica bombardeia os Estados Unidos depois deles tirarem aquele cartão vermelho vergonhoso. Goleada de 4-1, encerrando a campanha do país na Copa, marcada pela fraude com Balogun e episódios de xenofobia. Tá aqui na manchete do lado do DCM. Jogadores da Bélgica provocam Trump com dancinha ao golear os Estados Unidos. O atacante Romelu Lukaku marcou o último gol da vitória da Bélgica por 4-1 sobre os Estados Unidos na segunda-feira pelas oitavas de final da Copa do Mundo e transformou a comemoração em provocação. Ao lado dos companheiros da seleção, a camisa 9 dos Diabos Vermelhos reproduziu uma dança associada a Donald Trump, que sempre repetia durante a sua campanha à presidência nos Estados Unidos. Enquanto isso, Flávio Bolsonaro tenta golpear o Brasil, cavam as tarifas e entregam a bandeira da soberania a Luiz Inácio Lula da Silva. Comentário do Reinaldo Azevedo lá na Band News. Vamos lá. Flávio cavou tarifas, posa de salvador da pátria, porque cavou as tarifas. Verdade, Fernando. E acusa Lula. Vamos lá. Já nos Estados Unidos, o senador Flávio Bolsonaro fez ainda ontem uma live ao lado do irmão Eduardo Bolsonaro. Os dois falaram sobre o jogo da seleção brasileira contra a Noruega e a agenda em Washington. No início da transmissão, Flávio aproveitou para criticar o presidente Lula e o acusou de querer o tarifaço americano. Segundo o senador, Lula lavou as mãos e é o único no Brasil que quer essa tarifação. É segredo para alguém que esses irmãos, especialmente Eduardo, passou o tempo todo nos Estados Unidos defendendo tarifa para o Brasil. A carta de 9 de julho que chegou ao Brasil. O Trump publicou nas redes dele, em 9 de julho. Aquela carta tinha uma ordem. Primeiro parágrafo falava sobre Bolsonaro. Dizia ao Lula que o Lula tinha que extinguir o processo contra o Bolsonaro, como se isso fosse vontade do Lula. O segundo parágrafo falava sobre suposta censura nas redes sociais. E o terceiro, o Trump dizia, olha, nós temos nossas exigências aqui, inclusive recomendava, Vale Bene Carlos, que as empresas brasileiras migrassem para os Estados Unidos. Uhum. Lembrando que ele tinha imposto tarifas mundo afora, que depois a Suprema Corte considerou inconstitucionais, e ao Brasil ele impôs uma sobretarifa, em razão dessas coisas alegadas. E anunciou, então, 9 de julho, que se abriria uma investigação sobre práticas comerciais do Brasil. E quem abriria seria o Escritório de Representação do Comércio dos Estados Unidos, o STR, na sigla em inglês. E, de fato, no dia 15 de julho do ano passado, 6 dias depois, essa investigação foi aberta. E eles têm algumas acusações contra o Brasil. Inclusive, o Trump, que é um ambientalista conhecido, acusa o Brasil de desmatamento. Ora, voglio bene. O Trump, a cada vez que ele vê uma árvore ser derrubada, mas ele chora copiosamente. A gente sabe disso. Né? Por isso, ele retirou os Estados Unidos de todos os pactos ambientais do mundo. Mas ele chora. Muito bem. À época, de novo, não precisa gostar de mim nem me achar bonito. Eu quero saber se eu estou falando de fatos. E aí o Flávio concedeu uma entrevista à CNN no dia 10 de julho de 2025, em que ele dizia, Carlos, que o Brasil não tinha o que fazer a não ser ceder aos Estados Unidos. E usou como exemplo as bombas atômicas contra o Japão. Imagem que mais tarde o Eduardo usou de novo. Aqui é o Flávio. Fala aí, grande mestre, o que o Brasil tinha de fazer mesmo, lá atrás, em julho de 2025, no dia seguinte à carta enviada pelo Trump. Conta para nós, Flávio, vai. Como é que sai dessa enrascada agora? A gente vai continuar com o nosso orgulho, né? Somos brasileiros, todos nós temos orgulho de ser brasileiros. Mas como é que resolve essa situação? Se você olhar para a Segunda Guerra Mundial, o que os Estados Unidos fez com o Japão?
lança uma bomba atômica em Hiroshima para demonstrar força. Qual foi a reação do Japão naquela época? Falou, olha, nós aqui somos patriotas, isso é uma interferência dos Estados Unidos aqui no nosso país, vamos resistir, fora Yankees. Qual foi a consequência 3 dias depois? Uma segunda bomba atômica em Nagasaki, para aí depois, sim, haver, no dia 16 de agosto de 1945, portanto, 2 semanas depois da primeira bomba, haver uma rendição formal por parte do Japão. Entenderam? Nojento. Cede. Se não, vem uma rendição e tudo pior. Mesmo o governador Tarcísio, da Tavênia, 18 de agosto de 2025, numa palestra na Warren, onde, aliás, eu participei de um podcast e foi um sucesso, viu, Babene? Oxe, Carlos, foi. Né? Abraço Vem pra cá, Reinaldo. para Felipe Salto, grande Felipe Salto, economista-chefe. Pianista de bom cheio. Uma pessoa que entende mercado de piano, eu acho chique pra caramba. Ó! O Tarcísio deu um conselho pro Lula. Qual é mesmo, Tarcísio? Acho que até é fundamental compreender um pouco do estilo do presidente americano. É um presidente que vive da economia da atenção. É um presidente que gosta de sentar com um chefe de Estado, botar um chefe de Estado sentado lá dele e dizer, olha, conseguiu uma vitória. E ele está querendo colecionar vitórias. Ele quer. Então, por que não entregar alguma vitória para ele? Por que não fazer algum gesto? Você viu o que ele falou, né, Carlos? Vai me chamar lá para sentar lá com o Trump. Eu falei, não vou. Não fui, não. Eu falei, não dá, né, para fazer isso. O Trump não dá, não. Com ninguém, não é verdade? E o Flávio resolveu falar, enfim, tem um vídeo aí dele, mas vamos lá, faça uma cabeça aí, vai. A pré-campanha de Flávio Bolsonaro divulgou hoje uma nota em que afirma que o senador está otimista e com um discurso pronto para defender as empresas brasileiras contra as sobretaxas americanas. Além da nota, foi divulgado esse vídeo com a manifestação de Flávio. Eu queria entender o que passa na cabeça de uma pessoa que não enxerga a força que o Lula faz para que os produtos brasileiros sejam tarifados pelos Estados Unidos, para ele usar a falsa narrativa de defesa da soberania. Ele está se lixando para a soberania brasileira. Por causa do efeito Lula, é que hoje o Brasil tem chance de ser tarifado. Ele não mandou ninguém para cá. Atenção, mês ruim, Pix movimenta 1,1 trilhão. Mês bom, movimenta 3 trilhões. Só compra em lojas físicas e virtuais 450 bilhões. Flávio mandou uma carta ao Rubio também. Na tarifa. Tal. O Rubio mandou de volta para ele dizendo, não, o Brasil, não, vamos tarifar sim. Ainda deu um joelhaço nele. E aí, agradeceu a Flávio por ter colocado a equipe de transição, caso ele ganhe a eleição, a serviço do governo americano. Realmente, o Lula está explorando esse papo de soberania. Flávio cavou tarifas, posa de salvador da pátria, porque cavou as tarifas e acusa Lula. Vamos lá. Esse é Flávio Bolsonaro, um entreguista profissional, precisando da ajuda de vocês aqui para continuar o nosso trabalho. 2 membros, a gente precisa da contribuição. Ontem foi baixinho de contribuições, apesar da presença do Julian Lemos. E nesse contexto de ataque ao Pix feito pelos irmãos Bolsonaros, eles fazem uma peça horrorosa contra o presidente Lula. Vamos ver juntos. A política se move muito por simbolismos também. E eu sempre estou muito atento a isso. Daí que tenhamos algo a dizer sobre Lula, Flávio, extrema-direita e os dedos como política. E no caso do dedo de Lula, de um deles, desde que ele surgiu, né? E aí o Lula fez um gesto, que eu de resto não recomendo. Mas então é preciso que a gente pense, eu estou aqui para analisar política, sim, né? E vou fazê-lo. Vamos lá, vai. O senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro criticou o presidente Lula por mostrar o dedo do meio em um evento no Palácio do Planalto na última sexta. Durante o discurso e uma cerimônia para entregas na saúde, educação e habitação em diversas cidades, o presidente fez o gesto
ao defender a ampliação do acesso da população de baixa renda a tratamentos de qualidade disponíveis para pessoas de maior poder aquisitivo. Flávio reagiu da seguinte forma, escrevendo: eu estou aqui nos Estados Unidos para defender o Brasil e fazer a minha parte para evitar que os produtos brasileiros sejam tarifados. Enquanto o atual presidente do Brasil manda o dedo do meio para o povo brasileiro, eu vim até Washington para defender os brasileiros. O senador está na capital americana para participar amanhã da audiência do Escritório de Comércio dos Estados Unidos sobre o eventual novo tarifaço americano contra produtos brasileiros. Mas será que a acusação de Flávio contra Lula procede? A gente vai conferir o contexto da manifestação do presidente na última sexta. Nós vamos acabar com essa história que eles pensam que o pobre não gosta de coisa boa. Aqui para eles. Nós gostamos de coisa boa. Nós gostamos de coisa boa. Nós queremos tudo de primeira. Tudo é comida de primeira, roupa de primeira, viajar de primeira, dentista de primeira, médico de primeira. Porque acabar com essa bobagem. Olha aqui. Vamos lá. Se me falar, você acha que o presidente deveria ter feito esse gesto? Acho que não. Eu acho um gesto dispensável, até porque, como se vê, pode ser retirado do contexto e aí ser explorado, etc. Agora, aquilo que o Flávio está falando, e aí a questão é objetiva, né? O Lula está dando o dedo do meio para o povo brasileiro. Não, aí calma lá. Calma lá. Então, tema dedo, Obrigado, quando Márcia. a matéria é Lula, é um tema histórico. A extrema-direita chama de 9 dedos. Inclusive, e se explora muito isso, Deficiente. como que é? Deixou o dedo, perdeu o dedo só para ficar sem trabalhar. Bom, vocês conhecem essas coisas todas. Né? E o Lula está dizendo ali sobre quem acha que pobre pode se contentar com qualquer coisa, aí ele fez o gesto na linha nem pensar, né? Então o dedo do meio. Ofensivo àqueles que acham que pobre pode se contentar com qualquer coisa. Uhum. E aí, não adianta, deixa eu dizer uma coisa, falar assim, isso não existe no Brasil. Infelizmente existe. Eu já contei aqui a experiência quando teve aquela crise com os aeroportos, uma senhora sentada do meu lado, por alguma razão, com essa minha cara cadavérica, ela achou que eu era um branco ressentido porque tinha muito preto no aeroporto. E ela veio pegar solidariedade ali comigo, Valeu Beni. Olha só que bagunça que virou isso aqui, né? Quando o Paulo Guedes mandou um dedo do meio para as empregadas domésticas, dizendo que elas viajavam para Disney, em vez de ir para Cachoeiro do Itapemirim, e eu não tenho nada que elas possam ir para Cachoeiro do Itapemirim, mas dizendo que os empregados queriam ir para Disney, eu contei numa coluna, e eu não quero fazer demagogia, mas eu contei numa coluna a experiência, como é que quando você é filho de empregada, vai junto com a sua mãe, onde é que você come, não estou dizendo que assim seja em todas as casas, na minha não é, mas onde é que você comia e comia o quê? A famosa água, macarrão com rodela de salsicha, é real, e é para comer em pé. Porque tá bom, já estou dando comida. Eu contei essa experiência. Então tem isso. Se o Flávio adota o modelo Milei, e ele foi lá puxar o saco do Milei, de fato significa um dedo do meio para os pobres. Para a aposentadoria, para o salário mínimo. Para a saúde, para a educação. Ou então o modelo dele não é aquele, mas se não é aquele, por que ele foi lá? Evidentemente, não está dando o dedo do meio para o povo brasileiro. Dá o dedo do meio para o povo brasileiro aqueles que defendem certas teses que, se aplicadas, boas para o povo brasileiro, para a maioria, pelo menos para os mais pobres, não serão. Isso é objetivo, isso aqui não é questão de escolha. Sim. Não é por aí que o Flávio vai ser... Veja,
eu já disse, eu tenho meu gosto e tenho análise técnica. Pelo meu gosto, essa gente não é eleita. Mas eu posso ser uma análise puramente técnica. O Flávio acha que assim ele indispõe o Lula com o povo? Porque o Lula estava defendendo justamente o direito que o povo tem de ter acesso a coisas boas. Não? Ainda que eu não acho que seja um gesto que deva ser normalizado na política. Mas isso é outra coisa. A política se move muito por simbolismos também. E eu sempre estou muito atento a isso. Daí que tenhamos algo a dizer sobre Lula, Flávio, extrema-direita e os dedos. A extrema-direita sempre usou o 9 dedos do Lula para ser abertamente preconceituosa, né? Acho que não há dúvidas quanto a isso. É um ataque baixo, é um ataque vil, é um ataque canalha. E o pessoal tá falando no começo da live, né? O Lucão acho que falou aí no chat, né? Claro que ninguém exalta aqui a Bélgica colonial, mas é muito bonito ver os jogadores debochando de um autocrata como o Donald Trump. E o que a gente tem que fazer nesse período eleitoral, tá, gente? A Copa do Mundo agora virtualmente acabou, né? O maior interesse da Copa é na seleção brasileira. Vai continuar acompanhando a galera que gosta mais de futebol, né? Acho que a Galãs fez ainda vai fazer bastante cobertura em cima disso, que é o público deles. Eu devo cobrir um pouco menos, porque também não é minha especialidade. Mas o que a gente não pode deixar de falar, e há um interesse jornalístico, aí eu me uno ao Reinaldo, é uma análise técnica que eu faço aqui, a gente não pode parar de denunciar a visão golpista do Flávio e do Eduardo Bolsonaro. Esses caras, eles odeiam o nosso país. Eles odeiam a nossa terra, eles odeiam os nossos compatriotas, eles odeiam tudo que se pareça com qualquer iniciativa patriótica. Eles odeiam. Há um vício dessas pessoas em odiar. Eles amam Flávio Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro, de acordo com o que o Reinaldo Azevedo avalia, eles gostam de odiar. Há um apreço pelo ódio, há um apreço pela destruição. Há um impulso tanático dessa gente. Eu tô bastante absorvido, né? Ontem eu estava assistindo, aliás, eu vou ver se eu escrevo um texto hoje, tem que ver se vai dar tempo, que o dia só tem 24 horas, infelizmente. Mas uma série que eu gosto muito é Game of Thrones, né? E agora voltou a Casa do Dragão lá na HBO Plus. Não tô fazendo propaganda, mesmo porque esses streaming estão ficando tudo caro, mas é uma série que eu faço questão de assistir. E é incrível como as tretas da família Bolsonaro, elas lembram bastante clássicos da literatura política e internacional. É um esforço tanático mesmo, realmente. Eles têm um esforço de destruição, tá? De Thanatos, ao invés de Eros. Porque quando você olha Lula, e aí eu tô me apropriando de uma expressão até que o Bem-vindo Siqueira usa muito nas lives dele, quando você olha Lula, ele é erótico. E erótico não no sentido de ser pornô. A ideia não é essa. Mas o Lula erotiza os nossos afetos. O Lula trabalha as nossas afeições. O Lula é um cara que instiga de nós o melhor. Os Bolsonaros é um impulso tanático. Mas é engraçado que no Game of Thrones você tem uma família que tem um esforço tanático enorme, que, por exemplo, são os Targaryen, né? E agora eu vou entrar um pouquinho em ficção, mas é interessante isso, né? Achei bom que você gosta dessa série. Pô, eu adoro, cara. E Game of Thrones foi uma mudança, né, na televisão, né? Tem audiências incríveis. Hoje não é a mesma coisa que era antes, né? Hoje é muito mais visto pelo nicho nerd, né?
Mas tem uma família dentro do Game of Thrones que é a família Targaryen, né? E eles são os portadores dos dragões, né? Que são... O dragão é quase que uma metáfora para arma nuclear, né? Se você usa um dragão, você não tem previsibilidade do ataque, né? Ele pode destruir o seu inimigo, mas pode comer as fazendas dele e deixar tudo ao redor num rastro de destruição. Os Bolsonaros, eles são as avessas, é óbvio, porque os Targaryen ainda têm um código de ética, os Targaryen têm uma visão de futuro de linhagem, eles têm uma visão, isso ficou muito claro no último episódio, que eles se sentem deuses naquele mundo de fantasia. O Bolsonaro é esse esforço tanático, esse esforço de destruir o Brasil, mas eles não têm ideal. O ideal dos caras lá atrás era o Olavo de Carvalho. Qual ideal o Olavo de Carvalho defende? O Olavo de Carvalho, que foi desmascarado pelo Meteoro Brasil, foi desmascarado por esse que você fala, foi desmascarado pelo Bugalho, por um monte de gente no YouTube, como um cara que, na verdade, copiava teses americanas e que não entregava visão nenhuma. Criou essa geração aí, Alan dos Santos. Geração de pessoas, de ressentidos. Aliás, eu sempre escrevi sobre isso. É a minha principal divergência com o Viaro. O Viaro ainda consegue enxergar algo de positivo no Luiz Felipe Pondé. Eu vejo em muitas figuras da direita um profundo ressentimento. Quem superou esse ciclo de ressentimento foi o Reinaldo Azevedo. O Reinaldo Azevedo transformou o antipetismo dele num projeto de proteção ao Brasil. O Reinaldo Azevedo, diferente do Diogo Mainardi, aliás, eu vou qualquer hora pesquisar o que o Diogo Mainardi anda falando por aí, mas de uma certa forma, numa trajetória totalmente oposta, o Reinaldo passou a pensar um projeto de país. O Reinaldo nem sempre concorda com nós da esquerda. Mas as pessoas que estão reunidas ao redor do Lula neste exato momento são pessoas que estão pensando o Brasil. São pessoas que aprenderam a amar esse país. A comunidade que nós estamos construindo aqui dentro da Folha TV é uma comunidade de pessoas que amam o Brasil. E é engraçado eu pegar uma série gringa para explicar isso, porque é um pouco isso. A gente não pode ter na política, sobretudo na política agora inflada por destruidores como Trump, Bolsonaro e outros, a gente não pode ter políticos com espírito tanático, com um esforço tanático, com uma inclinação tanática, com uma vontade de nos matar. A gente precisa resgatar o instinto mais natural da nossa espécie, que é a autopreservação. Nós temos que resgatar a sensatez. E quando eu falo sensatez, eu não falo de uma sensatez fake, por exemplo, como a galera do canal Meio. Nem esquerda, nem direita. Não, nós somos de esquerda. Nós somos socialistas, nós somos comunistas, nós defendemos posições. Mas a gente precisa desarmar as bombas. A gente precisa desarmar os conflitos. A gente precisa defender, de fato, uma sociedade multilateral. A gente precisa se desviar dos delírios de um imperialismo decadente como o americano. A gente não pode cair na insanidade. E por isso, e para não ter esse esforço de destruição do país, nós temos que ter amor por esse país. Amor por esse país. Dedicação por esse país. Que é tudo que a seleção brasileira, nessa rodada aí da Copa, não tem. Não vai ter por um tempo. Enquanto figuras como o Neymar forem o principal destaque, não há como a gente ter pessoas que amam esse país. Enquanto a gente tem a direita apelando para Bolsonaro, não há salvação para esse país. Nós temos que resgatar as nossas origens, nós temos que resgatar a nossa brasilidade, a nossa cultura, valorizar a nossa cultura como esse governo fez. E temos que entrar de cabeça na eleição pensando justamente que a gente não pode deixar de falar de Flávio e Eduardo Bolsonaro. Nós não podemos, nós não estamos autorizados a fazer isso.
Eles são notícia, eles devem ser notícia, e se a gente não cobrir, nós seremos devorados por eles. Tá, a coisa não tá fácil, a coisa não tá simples. É o que foi dito ali no House of Dragon. A Alicent vira pra Rhaenyra e diz o seguinte: a Rhaenyra diz, eu vou governar segundo as minhas convicções. Ela fala, quando você entra no poder, você tem que mudar suas convicções. E não significa trair o seu projeto original, mas você tem que tomar decisões. Você vai criar inimigos e você tem que, às vezes, estabelecer alianças com pessoas que você acha improváveis. É puramente o que Lula faz, é o que Maquiavel prega no Príncipe. O tal do pragmatismo político. Nós temos que ser pragmáticos. Ao mesmo tempo que a gente não pode perder a nossa essência. Qual que é o nosso objetivo final? Qual que é o nosso horizonte? Diferente de Olavo de Carvalho, a esquerda entrega um horizonte para nós. A esquerda entrega outro mundo possível. Fórum Social Mundial, o próprio Foro de São Paulo. Nós temos iniciativa, nós temos um horizonte. E nós temos que ir atrás dele. E nós temos que ir atrás dele. Nós temos um movimento sem terra. Nós temos o movimento dos povos originários, que o Lucão traz aqui pra gente, que é muito importante. Ó, eu sou adepto à ideia de estatizar a CBF. Ela deixou de gerenciar o futebol para gerenciar apenas interesses financeiros. Claro. Claro. Por isso que também eu entendo uma certa crítica à esquerda do governo Lula. O governo Lula é muito bom para os nossos interesses, mas eu entendo que há um papel de crítica também. Que há alguns aspectos do governo Lula que são neoliberais de fato. Que são neoliberais de fato. Mas o que nós temos que ter no horizonte é um projeto. O que nós temos que ter no horizonte é uma discussão sobre soberania. Estava conversando muito isso com meu amigo também, Márcio Filho, que fez uma participação legal no DCM. Chegou a vir aqui na live do Elias Jabbour, né? E ele é pré-candidato a deputado estadual pelo PCdoB. Soberania tem que estar na ponta da nossa língua. Tem que estar na ponta da nossa língua. Tem que estar nas chuteiras dos nossos jogadores. Então, é disso que a gente precisa, gente. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!